Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste dia. Nem tudo está perdido, meu irmão, minha irmã. Existe solução para a tua vida, existe solução para a minha vida. A solução está na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos, Raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã, é o cabeça da igreja, ele é a porta, o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente, é o lírio dos vales, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, é o cabeça da igreja, aquele que proclama a mim a você neste dia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amado, nós sabemos que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele fez milagres extraordinária, maravilha extraordinária. Hoje ele está à direita de Deus, assentado num lugar de autoridade. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Os mesmos milagres que Jesus realizou no seu ministério terreno, ele continua realizando. Hoje ele usa a pessoa como instrumento. Hoje ele usa realmente vasos, realmente ali como instrumento para glorificação e exaltação do nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra em Mateus capítulo de número 12 e o versículo de número 22 até o versículo de número 30. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava e via. Querido, tem muitas coisas na vida do ser humano que é espiritual. Muitas vezes vem circunstância, vem problema para a pessoa ficar um mudo, um surdo. O cego Bartimeu era cego, mas quando ele clamou: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles falavam assim: cala a boca, ceguinho. E quanto mais eles impediam, mais ele gritava. Aí Jesus chamou Bartimeu: que quer que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Então veja. Oh, meu irmão, aqui está dizendo: então trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Então era demônio que estava dominando, era demônio que estava realmente ali impedindo que ele enxergasse, que ele falasse, o empecilho da língua. Quantas coisas tem na dimensão espiritual, meu querido, que a gente muitas vezes não entende. Quantas coisas tem na dimensão espiritual que tem pessoas sofrendo há muito tempo com algum problema. Mas quando nós tomarmos a decisão de entregarmos a nossa vida a Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, e tomarmos remédio como regra de fé, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o milagre com toda certeza vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, passou a enxergar, passou a falar. Isso é o sobrenatural de Deus, meu irmão.
Isto é o sobrenatural de Deus. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Querido, por que não acreditaram no sobrenatural? O que tem de pessoas que não aceitam a verdade da palavra de Deus, querido? O que tem de pessoas que abrem a boca muitas vezes só para blasfemar, para falar besteira. E olha aqui, ó. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipes do demônio. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Jesus sabe, querido, antes de sair um pensamento da nossa cabeça, o que ele vai, um pensamento da nossa cabeça, ele vai saber. Antes de sair uma palavra da nossa boca, ele sabe que vamos falar. E aqui, ó, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E ele diz: e se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo? Como subsistirá, pois, o seu reino? É isso mesmo. Você acha que Satanás vai expulsar o próprio Satanás, o demônio? Querido, existe uma guerra espiritual. Satanás comandando principado, potestades, dominadores de força. A função dele é destruir a vida do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora tem Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, aquele que faz milagre, aquele que faz prodígio, aquele que faz maravilha, aquele que opera, aquele que cura os enfermos, liberta os cativos, levanta, arrebenta os caídos, aquele que tira da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, da insônia, da esquizofrenia, do transtorno bipolar, aquele que faz milagres extraordinários, maravilhas extraordinárias. O seu nome é Jesus o Nazareno, o cabeça da igreja. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus, querido, está entre nós. O reino de Deus foi implantado por Jesus o Nazareno, o cabeça da igreja. Olha, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não o amarrar, o valente, saqueando em suma a sua casa? E ele diz assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você está espalhando ou ajuntando, querido? No seu dia a dia, você realmente está, olha aqui, ó. Quem não é comigo é contra mim. Você não crê? Você não tem acreditado verdadeiramente que Jesus é o Senhor, aquele que faz milagres, prodígios e maravilha? Quantas pessoas deixam de acreditar em Jesus, acreditam em outras coisas? Não vou nem citar realmente, tá? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero ajuntar. Eu quero cada dia mais estar com Cristo. Pai querido, eu quero te glorificar, meu Deus, por esse dia de vida, Pai. Eu quero te glorificar, meu Deus, por este dia de bênção, este dia de milagre na tua presença, ó Deus. Toma a direção da minha vida, da minha casa, da minha família, meu Deus.
Não deixa, ó Deus, que nada venha impedir o trabalhar do Senhor, meu Deus, mas que a glória do Senhor venha se manifestar, que o poder do Senhor venha se manifestar, meu Deus, de uma maneira sobrenatural, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 12, versículo de número 22 até o versículo 30. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Deus os abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.